Eu só queria saber se é hoje que o YouTube vai me expulsar daqui ou se eventualmente vai ter uma invasão do governo norte-americano nos meus estúdios, porque hoje o Giro da Jana tá polêmico mesmo. Vem comigo. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026, mais uma semana de Giro da Jana e eu tô aqui para comentar com vocês os principais acontecimentos, como eles podem eventualmente aparecer nos vestibulares, nas rodas de conversa pelos bares do Brasil e, obviamente, no seu dia a dia. E, além disso, eu ainda te dou repertório sociocultural, principalmente cinematográfico, para você explorar ao longo do fim de semana. E aproveitando o ensejo, lembrar sempre que, se você quiser ainda mais repertório, ainda mais conteúdo, ainda mais entrega, é só você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui do lado, que você vai direto para a minha página de cursos e a partir disso você pode escolher como eu posso te ajudar nos vestibulares e nos principais concursos do Brasil. E além disso, a gente tem uma novidade. Na próxima segunda-feira, 12 de janeiro, eu vou realizar um evento chamado Jornada Enem 2026, em que eu vou te ajudar a se organizar para ter uma jornada rumo à aprovação mais leve, obviamente, não vai ser fácil, mas mais leve do que poderia ser sem a organização. Então, 12 e 13 de janeiro, segunda e terça da semana que vem, eu também vou fazer o Jornada Enem 2026. E se você quiser a minha ajuda para se organizar, não apenas para o vestibular como um todo, mas especificamente em termos de estudo de redação, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, ele vai te levar diretamente à página de inscrição do Jornada, ou então me procurar lá nas redes sociais. Eu sempre vou usar o @JanaRabelo e lá você encontra também informações sobre o Jornada, ok? Então vamos para os acontecimentos, porque hoje o bicho vai pegar. Primeiro acontecimento importante, primeira notícia desta semana: desmatamento cai 95% na Amazônia. Não, apenas 9%, porque, né? Lully ajuda, mas não faz milagre. O desmatamento cai 9% na Amazônia e no Cerrado em 2025. E aí você pode me perguntar, Jana, mas como que a queda de desmatamento ao longo de 2025 poderia eventualmente aparecer nos vestibulares como um todo? A gente tem aqui uma discussão muito importante sobre como a ciência pode e deve orientar as políticas públicas ambientais, no caso específico que a gente está discutindo. Vamos ver isso aqui nessa discussão, porque mesmo em queda, total da área sob alerta de desmate nos dois biomas passa de 9.000 quilômetros. Os dados são do sistema DETER, do INPE, que é um instituto de ponta no Brasil, usado para orientar ações de fiscalização ambiental. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de temas como a importância da ciência no desenvolvimento nacional ou, eventualmente, desafios para a preservação dos biomas brasileiros ou povos originários e sustentabilidade no século XXI. Eu estou aqui tentando, né, adaptar para não apenas Enem, se a gente pensa em questão da preservação dos biomas, ou povos originários e sustentabilidade, mas eu estou pensando também nos vestibulares, que tem uma cara um pouco mais abstrata, como a FUVEST, e aí a importância da ciência no desenvolvimento nacional. De todo modo, caso vocês queiram, né, se aprofundar nessa discussão, eu falaria, por exemplo, para vocês darem uma olhada no conceito de cidadania ambiental, ligada, por exemplo, à obra do Milton Santos.
Tá aparecendo aqui, mais ou menos, né? Então, vamos subir um tiquinho, vamos ver se vai aparecer mais. Não. Eu que vacilei aqui, então deixa eu pôr um pouquinho mais para cima essa anotação, ó. Aê, bem melhor. Cidadania ambiental do Milton Santos seria uma boa função, uma boa menção no seu texto, tá? Outra indicação é que você busque, por exemplo, o A Última Floresta. Alguém aqui já viu o doc A Última Floresta? Eu gosto bastante dele. Porque vai falar basicamente da Amazônia, né? Então, temos aqui vários temas de redação possíveis, mas acima de tudo, a importância da ciência, que infelizmente andou durante alguns anos no Brasil, principalmente ali entre 2018 e 2022, sofrendo boicotes. Ciência e meio ambiente sofreram boicotes em termos de política pública no Brasil entre 2018 e 2022. Próxima notícia, porque eu não quero polemizar agora, eu quero polemizar no final. A gente tem também a minha atual obsessão, que é Wagner Moura e o Agente Secreto. Então não tem como eu não fazer isso. Se você ainda não assistiu, você vai assistir a O Agente Secreto, pelo amor de Deus. É uma questão de patriotismo, tá? O Agente Secreto está concorrendo ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e a gente tem também o próprio Wagner como candidato a melhor ator. Ok? Eu sugiro muito, muito, muito fortemente que você assista ao Agente Secreto e principalmente preste atenção nos meus dois personagens favoritos. Preste atenção em Dona Sebastiana e na Perna Cabeluda. Juro, vai fazer sentido. E se você já assistiu a Agente Secreto, quem você prefere? Quem você acha que é o personagem mais sensacional? Dona Sebastiana ou Perna Cabeluda? Comenta aqui embaixo pra mim nos comentários. Eu tendo a gostar mais de Perna Cabeluda. Juro, gente. É o meu personagem favorito. Dona Sebastiana, rainha, mas Perna Cabeluda, pra mim, é imbatível porque é um momento quase de alívio cômico, né? Ao longo do filme. É um momento que eu tive uma crise de riso assistindo ao filme no cinema. E aí você pode me perguntar assim, Jana, mas e aí? O que que isso tem a ver, por exemplo, com repertório sociocultural? O Agente Secreto é um filme que se passa na década de 70 no Brasil, um momento em que houve um enrijecimento do regime ditatorial, civil, midiático, militar, né? E essa questão da perseguição a certos indivíduos durante o regime militar é, no final das contas, o grande conflito que acontece ali. Você vai entendendo o que está acontecendo ao longo do filme. E, para mim, não tem como não falar de um repertório que é o Antônio Gramsci, ou Gramsci, já vi gente falando das duas maneiras. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Tá aparecendo. E eu acho que vale a pena você buscar, por exemplo, a noção de hegemonia cultural, né, de domínio cultural e de disputa de narrativas. Vou colocar esses dois conceitos, tá? Então vamos lá. Hegemonia cultural. A gente vê neste momento uma tentativa de construção de uma narrativa, no final das contas, que mostra que o regime militar não foi um problema só para quem eram os grandes revolucionários, não. Isso acabou pegando pessoas que, de alguma maneira, contrariavam os interesses dos poderosos, mesmo que esses poderosos não fossem necessariamente militares. Eu acho que é bem interessante você pensar como é que o filme instala uma disputa de narrativa em relação à ideia de que só os revolucionários é que foram perseguidos. Não, o personagem principal é perseguido por um motivo, em teoria, na minha opinião, banal. E aí, se você quiser,
E se você já assistiu a O Agente Secreto, eu quero muito, 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 muito que você assista a um outro filme do Kleber Mendonça, que é Bacurau, tá? Enquanto O Agente Secreto fala sobre memória, autoritarismo e violência de Estado, Bacurau, que é a minha outra indicação, que é um outro filme também do Kleber, vai falar sobre colonialismo, resistência, apagamento simbólico. 2 filmes brilhantes. Assim, o Kleber tá inspirado nos últimos tempos. Isso é porque eu não indiquei ainda Retratos Fantasma, que foi o filme logo antes de O Agente Secreto, tá? Que é lindíssimo, mas que vai ter uma pegada um pouco mais lírica, entre outros elementos, ok? Bora pra terceira notícia. Excelente notícia, na minha opinião, tá? Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem em cadeira de rodas de 2025. A gente tá aqui falando sobre esporte paralímpico, obviamente, né? Com um desempenho marcante dentro e fora das quadras, ela é uma militante dos direitos das pessoas com deficiência. A atleta conquistou prêmio inédito para o país. A gente está discutindo aqui, com essa notícia, a noção de inclusão, de reconhecimento e ampliação do conceito de excelência, porque existe um estigma, olha aí o Erving Goffman, de que pessoas com deficiência seriam indivíduos coitadinhos, frágeis, delicados. E não, a gente tem excelência esportiva paralímpica, né? O esporte, o paraesporte, ele também traz excelência. Então aqui, além de discutir, por exemplo, essa noção de estigma do Erving Goffman, deixa eu pôr aqui então, o corpo com deficiência é um corpo estigmatizado. Eu acho que eu falaria também, para quem ainda não assistiu, porque eu já indiquei 1 milhão de vezes aqui neste canal, um documentário fofo que se chama Creep Camp, que é Acampamento dos Aleijados. Houve, ao longo da história das pessoas com deficiência, uma reapropriação do termo creep, que, traduzindo para o português, seria aleijado. Então, a ideia é pegar essa palavra que é utilizada de maneira pejorativa e se reapropriar e atribuir a ela um sentido um pouco mais positivo. Por isso que esse documentário chama Creep Camp. Ele tá disponível na Netflix para vocês, tá? Se vocês quiserem. Eu assisti na Netflix. Muito bonito, documentário. Fala sobre um acampamento para jovens com deficiências das mais diversas, físicas, intelectuais, sensoriais, entre outras, e como um dos propósitos e, no final das contas, uma das conquistas desse acampamento é a construção da autoestima desses indivíduos e a desconstrução desse estigma da pessoa com deficiência como uma pessoa frágil, dependente, entre outros, né? O tempo todo o documentário vai mostrar essa autonomia, essa agência dos indivíduos com deficiência. Próxima notícia, assim, eu tenho que falar que a próxima notícia é sobre um dos meus lugares favoritos no mundo. O Instituto Inhotim, que fica aqui pertinho de onde eu estou em Belo Horizonte. Inhotim fica a 50 minutos de Belo Horizonte, na cidade, né, no município de Brumadinho, entra na lista do The New York Times de destinos para conhecer em 2026. E eu acho que há uma discussão muito interessante aqui, que é a ideia de que a arte, ela não precisa estar necessariamente afastada do resto das áreas da nossa vida. O Instituto Inhotim é o maior acervo de arte contemporânea a céu aberto do mundo e é um dos maiores, né, institutos botânicos do mundo. Então a gente está falando de meio ambiente e arte. E o Instituto Inhotim também vai unir, além da arte e do meio ambiente, uma questão de responsabilidade social, porque emprega apenas indivíduos da região de Brumadinho e jovens e capacita jovens nessa área de história da arte, curadoria
entre outros. É um dos lugares que eu mais frequento na minha vida. Eu sou amiga do Inhotim, né? Eu pago uma taxa anual para ter entrada gratuita no Inhotim, entre outros benefícios, e isso ajuda a manter o Inhotim aberto. Eu me orgulho muito, não apenas de estar no mesmo estado que o Inhotim, e também em contribuir para a sua manutenção, para o seu funcionamento, né? E aí, se a gente fosse pensar, por exemplo, em temas de redação, a gente está falando de democratização do acesso à arte no Brasil, né? Essa questão de acessibilidade. A gente pode falar, por exemplo, da cultura como instrumento de desenvolvimento social e patrimônio cultural e também identidade nacional. Caso eventualmente você queira discutir esses temas, não tem erro. É só pensar no Pierre Bourdieu. A gente sempre vai ser ele, tá? Ele sempre vai aparecer aqui porque ele é meu amor. Só não toma o lugar de Wagner Moura porque eu tô com hiperfoco no Wagner Moura. E aí pensa na ideia de capital cultural. Tudo o que se ganha, toda essa herança de cultura que vem com o Instituto Inhotim, tá? Bora? Mais uma notícia? Em teoria, é a última notícia de hoje. Você vai entender por que eu falei de em teoria. Em evento sobre o 8 de janeiro, que foi, né, aquela tentativa de golpe de Estado, a invasão do Congresso, a invasão do STF, em evento sobre o 8 de janeiro, Lula veta integralmente o projeto de lei que reduz penas de Bolsonaro e demais condenados por atos golpistas, porque o que houve de verdade foi uma tentativa de golpe de Estado. Se você duvida que houve uma tentativa de golpe de Estado, eu posso te dar umas indicações e eu posso te indicar um livro. Eu tinha separado ele aqui, mas eu não sei onde é que eu enfiei, que é o A Verdade Vos Libertará. É um livro de fotos da Gabriela Biló, que é uma fotógrafa da Folha de São Paulo, que estava lá durante o 8 de janeiro. Então procura esse livro, ele é bem legal, fotos muito chocantes, tá? Uma das coisas que eu acho mais importantes de você pensar aqui é sobre a importância da defesa das instituições democráticas, como punir adequadamente e talvez até mesmo punir exemplarmente esses golpistas têm uma função de mandar um recado para outras pessoas que tenham esses impulsos autoritários. É mais ou menos o Estado brasileiro falando assim, ó, aqui não, violão. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa. Não folga pro meu lado. A gente está discutindo o tempo todo essa questão dos limites da liberdade de expressão e a ameaça à democracia, tá? Por quê? A gente punir essas pessoas exemplarmente rompe um ciclo de impunidade que, na minha opinião, tem o seu ápice na anistia que aconteceu lá ao fim do regime civil midiático popular militar de 1964 a 1985. Então eu preciso punir essas pessoas, entre outras coisas, para mandar um recado, que é: o Estado democrático de direito está acima das vontades ou dos desgostos individuais, né? Então, nessa questão, nessa discussão sobre memória histórica e rupturas democráticas, eu indicaria o A Verdade Vos Libertará. Eu indicaria, por exemplo, a noção de erosão institucional. Uma das pessoas que fala sobre erosão institucional é a Hannah Arendt, tá? Procura aí. É a ideia de que as instituições, por exemplo, a justiça, são erodidas, degradadas aos poucos, mas que depois de um certo ponto não tem volta mais não, tá? Então procura a noção de erosão institucional. E aí, já que a gente está falando, né, dessa rejeição, a naturalização do autoritarismo, já que a gente está falando sobre compreender o papel das instituições democráticas, a importância de se diferenciar
opinião política e crime contra a democracia, que é o que eu acho que aconteceu no 8 de janeiro, eu vou colocar estas imagens aqui. Não tava pra gente falar sobre isso, mas assim, eu não tenho como não abordar esse assunto. Ao longo desta primeira semana de janeiro, o governo Trump invadiu a Venezuela e também ontem aconteceu o assassinato de uma cidadã norte-americana por agentes da ICE, que é aquela agência que basicamente está promovendo uma perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos, tá? E nenhuma dessas imagens fui eu que criei, essas imagens todas foram publicadas na mídia, tá? Brasileira e internacional, e vão brincar com a identidade, né, a identificação entre Hitler e Donald Trump. E também vão fazer uma brincadeira, e é legal porque brincadeira tem uma função também de crítica, com essa motivação do sequestro do Nicolás Maduro. Muita gente está falando que os Estados Unidos só estão interessados no petróleo venezuelano, tá? Gente, eu não estou apoiando o Nicolás Maduro aqui. Pelo contrário, é um líder autoritário, sim. Ali se trata de uma autocracia, sim. Entretanto, não é um agente externo que tem que resolver esse problema. A gente tem que colocar a soberania venezuelana acima dos interesses meramente comerciais do governo Trump, né? E aí, eu tenho que dar uma indicação para vocês. Tem uma série documental lá na Netflix que se chama Como Criar um Tirano. Deixa eu colocar aqui. Vai dar para escrever aqui? Vai. Como criar um tirano. Essa série documental tá disponível na Netflix e ela é organizada em capítulos, e esses capítulos vão falando sobre características e processos comuns dos líderes autoritários, autocráticos, fascistas, tirânicos ao longo da história mundial, tá? E o que eu sugiro que você faça é tentar pensar em quais características do governo Donald Trump tem a ver com esses regimes autocráticos. Eu não tô falando que ele é autocrata, não tô falando que ele é fascista, mas às vezes tem uns pontos de comunicação. É aquela frase, né? Se tem nariz de porco, pé de porco, rabo de porco, pode ser uma feijoada, mas muito provavelmente é um porco. Se, por exemplo, nós temos, eu fiz uma listinha aqui de características recorrentes em regimes militares, e várias delas batem com o Trump. Tem nariz de porco aí, tá? Então, por exemplo, a construção de um inimigo interno comum. Pensa a perseguição e a demonização de imigrantes promovida pelo governo Trump. Eu tô aqui, ó, porque eu tenho uma lista. A produção de inimigos externos e uma retórica bélica. Por exemplo, a criação de outros vilões, a China, a Venezuela, o Irã, a ONU. E, ao mesmo tempo, essa retórica bélica. O próprio vocabulário do Donald Trump o tempo todo recorre a metáforas que têm a ver com guerra. Essa invasão, por exemplo, à Venezuela parece ser um desrespeito à soberania venezuelana, mas, acima de tudo, uma ação bastante agressiva, se a gente considerar, né, a questão da América Latina como um todo. A gente tem, por exemplo, esse nacionalismo excludente. Quando ele usa, por exemplo, o tema Make America Great Again, que é faça a América grande, ótima novamente, quem não está dentro dessa classificação, né? Quem são os indivíduos que não se encaixam nessa grande América, né? Será que os imigrantes haitianos que estão lá também fazem a América Great Again? Outra característica, uma deslegitimação constante da imprensa, do sistema político, né, das instituições democráticas e, acima de tudo, da arte e da cultura. A gente pode falar, por exemplo, da perseguição do Donald Trump ao Jimmy Kimmel.
ou o posicionamento do Donald Trump diante de organismos internacionais, como a OMS, como a própria ONU. A gente pode pensar, além dessa desconfiança e desses ataques às instituições democráticas, esse culto à figura do líder, né? O Donald Trump se põe como o grande símbolo norte-americano. É só pensar, por exemplo, que ele colocou o nome dele no memorial JFK, né, do John Kennedy. Ele demoliu uma parte da Casa Branca para construir um salão de festas. Ele reformou o Salão Oval e folheou ele todo de ouro. Esquisito. Outra característica, o uso político do medo e a violência institucional. O que o ICE está fazendo é criar um espírito de medo, né? Uma sensação de terror e de insegurança diante da sua atuação. Se a gente pensa, por exemplo, que assassinaram uma cidadã americana ontem. A gente tem, por exemplo, essa perseguição à cultura e às artes. O anti-intelectualismo também é uma característica de regimes autocráticos. Essa retórica mais moralizante, mais simplificadora, falar que é o bem contra o mal, os patriotas contra os inimigos, o cidadão de bem contra a ameaça. E, além disso, o completo e absoluto desprezo por limites legais e normativos. Ele está o tempo todo ali testando os limites da lei. Ele, por exemplo, fez a invasão à Venezuela e o sequestro do Nicolás Maduro sem autorização do Congresso, que é o que a gente esperaria que acontecesse. Então, ó, vou indicar para vocês Como Criar um Tirano. Está na Netflix. Pense também na noção de erosão democrática, ou até mesmo a gente pode pensar na questão de se a gente não estaria na mesma situação se não tivesse evitado o golpe do 8 de janeiro. Porque o Donald Trump foi reeleito após ter tentado um golpe muito parecido em 6 de janeiro. Fico aqui, espero seus comentários e, acima de tudo, se você quiser esse tipo de discussão mais contextualizado ainda com a sua redação, com a sua prova de humanos, é o que você vai encontrar nos meus cursos. Beijo! E para quem ficou depois dos créditos, vem pro Jornada, é só entrar lá nas minhas redes sociais e procurar por Jornada, ou então clicar no link aqui embaixo. Tchauzinho!